parece que está precisando, por uma questão de horário, né, como Sim, a coordenação do fórum achar melhor, eu estou à disposição, tá? tudo bem. Podemos começar com o Paulo e logo após É você, tá porque bom, eu tô na Janine? Bahia e aí tô com um grupo de colega. Aí precisa. Certo. Vamos iniciar daqui a pouco, tá bom? Tá Só um bom. instante. Tá bom, pode ser? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Paulo. Estão me ouvindo? Janine, tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Ah, graças a Deus. Boa tarde a todos, saudações, saludos a todos, bem-vindos a nuestro congresso. Octavo CIDIDIN, nuestro panel 11, Derecho Penal, Seguridad Pública y Combate a los Crímenes Cibernéticos en el Contexto Mundial. Painel 11, Direito Penal, Segurança Pública e Combate aos Crimes Cibernéticos no Contexto Mundial. Saudando a todos os nossos pesquisadores internacionais, aqui inscritos, presentes, também a doutora Rona Guerra e doutor Félix Araújo Neto, coordenadores da mesa. Iniciamos os trabalhos a partir da pesquisa de Paulo Alexandre Pereira de Sena, Patrícia Belo e Fábio da Silva Veiga, com o tema A Deportação de Imigrantes Ilegais por parte do ICE americano, à luz do Código Penal brasileiro e do Código Penal dos Estados Unidos. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, professora. Para mim é uma honra mais uma vez estar no Iberoju. Eu estou na Bahia, então eu estou com um trabalho muito grande numa comunidade, então meio que vai surgir alguns barulhos de cachorro, barulhos do espaço, tá bom? Eu peço desculpa para os meus colegas. Bem, para início de história, para início a minha, ela vai muito levar uma comparação brasileira e continuar o Código Penal americano. Bem, todo mundo é sabedor que depois das eleições do Donald Trump, houve uma problemática em relação à questão de migratória, que foi uma promessa feita por ele, foi uma promessa via desde a campanha eleitoral americana. Por que que existe a problemática em relação à migração? Tá ouvindo, professora? Perfeitamente, Tá Paulo. ouvindo, professora? Então, a questão da questão imigratória americana, ela é uma questão dominante, porque segundo o veto presidencial americano, a ideia de imigração é uma ideia de controle de entrada e saída de pessoas que entravam nos Estados Unidos e pediam auxílio ou ajuda depois de 3 anos. E a gente tem que lembrar que a Constituição americana, ela é diferente da Constituição brasileira. Eles usam a common law, se tiver algum advogado vai entender. A lei americana, a lei americana, a Constituição americana, ela é uma de 1800 e final de 1800. Então, assim, é uma Constituição baseada em fatores que não são fatores de uma degeneridade histórica. A Constituição brasileira é uma Constituição muito nova. Então, como eu fiz um comparativo, momento, acho que está oscilando. Baseado na questão da Constituição, a Constituição brasileira ela é humana, ela é muito voltada para uma questão do social, porque nós viemos de um regime escravocrata e depois do regime militar. Os americanos, eles têm uma ideia muito grande na questão da proteção do patrimônio. Então, o desaforo entre a questão da imigração é documental. Se você hoje entra no território americano sem o devido processo legal, como eles não têm um sistema de saúde, um sistema internacionalizado e tudo é privatizado, por exemplo, se um imigrante ele sofre um acidente quebra o pé na rua, por exemplo, ele teria que pagar para ser atendido por um hospital, porque não existe hospital público como existe no Brasil. Quando a gente fala no Código de Processo Penal deles, a gente está falando
em um Código de Processo Penal cortado e separado por vias, porque lá todo estado tem uma lei punitiva igualitária ou dissipativa. Tem um estado que condena, tem um estado que manda para a cadeia elétrica, e tem um estado que manda para injeção letal, e tem um estado que manda para prisão perpétua, e tem estado que faz as três coisas, dependendo do tipo de crime. Se é certo ou errado, a gente tem que ver a questão histórica, a questão documental, é a questão da vida deles, né? Eles têm uma relação muito grande com o equilíbrio financeiro. Os norte-americanos não estão acostumados, por exemplo, com a questão do nível de desemprego muito alto. Então, eles batem muito na questão de que o imigrante estaria indo para lá tirar o emprego. Quando, na verdade, os imigrantes estão indo para os Estados Unidos para absorver um mercado que eles próprios rejeitam, que é o que são chamados baixo clero, que são os empregos considerados de terceiro, que a gente chama no Brasil de terceiro, quarto setor, é aquele que faz a mão de obra pesada. Baseado nisso, a promessa de Donald Trump é fazer com que o lema é América para os americanos, né? É uma valorização deles, mas também não tem como dizer que o imigrante não faz parte da história americana, porque até o sogro dele era hondurenho. Então, os imigrantes eles fazem parte da história dos Estados Unidos. Então, aí dizer, como existe o fator é, da lei, então ele tem colocado diante do partido dele, dos republicanos e dos governadores republicanos, a ideia de que essas pessoas estariam indo lá para roubar, matar e se prostituir. É isso a fala dele. Aí a gente pode pensar como o país mais rico do mundo consegue eleger uma pessoa desse povo. Ele é um empresário multimilionário, megalomaníaco, e que dentro do partido dele, que já foi tido de outros presidentes e diante de outras situações, onde ele, na verdade, o que ele está fazendo é um encalço e uma destruição, por exemplo, de áreas onde os imigrantes trabalham. Ou seja, você só pode trabalhar hoje nos Estados Unidos depois de 8 meses. E a questão documental, ela está vindo desde a pandemia. Aliás, não foi só ele que fez deportação. Todos os presidentes americanos fizeram. Só que como ele é o alvo da história agora, então a ideia é destruir uma imagem pública que ele não tem e ele fala muita besteira publicamente, ele se manifesta de uma forma homofóbica, como ele está fazendo isso com as transexuais, que agora as transexuais agora elas têm que usar o nome originário dela. Por exemplo, se eu mudei de nome e agora eu resolvo ter que voltar para o nome anterior. E, por exemplo, uma brasileira trans, que, por exemplo, vai migrar, vai para os Estados Unidos, ela tem que usar o nome originário dela. Eu digo o primeiro nome, porque senão hoje ela estaria invadindo o território americano. É uma ideia estapafúrdia, é uma ideia ignóbil, é uma ideia sem nexo causal, né, como diz no direito, mas também uma ideia desrespeitosa e desumana, porque ele, na verdade, tem países que não estão aceitando os imigrantes de volta, como perdão. Oi, caiu. Estou de volta. Então, para É, encerrar, é um assunto muito sim. extenso. E outra coisa, a questão elevada, a elevada importância do, da lei da Costa Rica, de projetos de direitos humanos, não. Tudo isso hoje nos Estados Unidos é considerado superficial. Então, ele tem um problema com mulheres, ele tem um problema com negros, ele tem problema com gays, ele tem problema com imigrante, ele tem problema com ele, com o planeta todo. Eu vou falar isso de uma forma própria, porque eu moro lá. E, na verdade, assim, o brasileiro, a boa parte dos brasileiros que vão para lá vão para trabalhar. E eu tenho o costume de dizer que o regime americano de trabalho é um novo futuro, é uma reencarnação da escravidão absoluta e plena do que o ser humano que trabalha 8 horas no Brasil, lá trabalha 22, trabalha 14.
Então, a questão de trabalho. E ele não respeita a questão da dignidade humana, Pacto de Varsóvia, ele não respeita absolutamente nada que ele se acha independente. O fim disso vai ser muito supermercado fechando, desemprego absoluto, uma taxa Selic muito alta, que a gente chama de taxa Selic, e uma destruição da questão de até mesmo turismo. Esse é meu trabalho, minha pesquisa foi feita em cima da questão da lei como lei e do Código Penal brasileiro. A imagem está congelada, entendi. Eu fico muito a dispor, eu acredito que ninguém vai sair da sua terra porque quer. Eu acho que é uma tentativa de ir para a terra dos outros, né? O Brasil é um país de imigrantes, mas o Brasil obedece à lei internacional e à lei da Costa Rica. E o americano realmente não, hoje não, hoje é um país apontado com alvo e totalmente desequilibrado na questão de direitos humanos e direitos respeito a questões sexuais, a questões de mulheres, ele odeia mulheres. E a maior parte das imigrantes que são deportadas são mulheres com filhos, porque ele acha que o filho da mulher imigrante vai ser o norte-americano do futuro. E hoje, quem nasce nos Estados Unidos, filho de imigrante, não é norte-americano pelo segundo verso, segundo da lei. Esse é o meu trabalho. Obrigado. Desculpa, professora, falar muito rápido. Imagina, Paulo, muito obrigada pelas considerações, parabéns pelo seu trabalho, tá certo? Vamos prosseguir com a nossa programação. Aí, ao final, nós vamos abrir o espaço para maiores considerações, todos os pesquisadores e também dos demais coordenadores, doutora Rona Guerra e doutor Félix Araújo Neto. Prosseguimos Obrigado, agora, professora. por nada, Paulo, parabéns pela pesquisa. Prosseguimos agora com Janine Andreive Rodrigues, da Unicesumar Brasil, com o tema Cybercrimes, Desafios, Precauções e a Influência do Desenvolvimento Tecnológico. Bem-vinda, Janine. Boa tarde. Eu só vou colocar aqui o compartilhamento do slide, só um instantinho. Estão vendo meus slides? Sim, Janine, perfeitamente. Aí contamos com 10 minutos, tá certo? Para a sua apresentação. Ah, tá ótimo. Então, boa tarde. Aqui Janine Andreve Rodrigues, né? Sou bacharela, especialista em Direito, mestre em Desenvolvimento Sustentável e estou adentrando aqui uma área nova, né, na minha investigação, que é a respeito dos cybercrimes. Então, cybercrimes são todos aqueles crimes que sejam realizados através da internet, seja de forma um crime que já existia antigamente, como por exemplo o estelionato, né? O estelionato ele passou para a via da internet através de fraudes, de leilões ou ainda o roubo de identidade e também existem os novos crimes, né? A possibilidade de haver defesa cibernética e, como diz Miguel Reale, né? O direito é fato, valor e norma. Então, o nosso panorama legal, ele tem corrido de forma a acompanhar essa evolução tecnológica, né? Os fatos já existem, já estão valorados e a norma, né, embora exista no Brasil e em outros países a Lei Geral de Proteção de Dados, a norma ainda está buscando se adequar a esse novo panorama. Então, como eu falei, fraudes online, roubo de identidade e crimes digitais emergentes. Então, esses crimes aqui, eles ocorrem, são tipos de crimes que não existiam anteriormente. Eles ocorrem especificamente na internet. Por exemplo,
Esse ransomware, ele são malwares, né? São tipos de software espião que atrapalham que se acesse a determinado site. Então, os senhores já devem ter ouvido falar que houve acesso, né, por hackers no site do STJ, às vezes até de grandes bancos, e o que que acontece? Isso nos coloca num risco em relação às nossas informações, aos nossos processos, e isso é algo que não existia antes. Então, esses crimes cibernéticos, eles nascem junto com essa nova tecnologia, de forma que a nossa legislação há de ter que se preparar para coibir esses crimes. E também a nossa polícia e o nosso judiciário, pois de que forma irá se fazer essa investigação? A única forma é se investigar de forma tecnológica também. E para se julgar, o juiz vai precisar de um perito digital que lhe auxilie a compreender o que aconteceu ali. Nós temos a necessidade, como a internet não tem fronteiras, né? Há necessidade contínua de cooperação internacional e atualização contínua de leis. A jurisdição hoje em dia ela ainda é limitada e esses crimes não são limitados. Eles ultrapassam fronteiras, eles não há o que os limite, porque é tudo mundial. Vamos dizer, nós estamos aqui de diversos lugares do mundo nessa sala digital. Hoje em dia existem links de acesso onde pessoas podem acessar de diversos locais. Então, de que forma que a jurisdição há de atuar nesses casos? E a fragmentação legal, porque a lei, por exemplo, nós temos uma legislação no Brasil, hoje em dia a União Europeia tem outra, os Estados Unidos têm outra. De que forma nós vamos conseguir coibir a criminalidade nesse aspecto, né? De que forma poderemos desenvolver a cooperação? Essa defesa cibernética, ela, como eu dei exemplos, né, de estelionato, dei exemplos de links como do STJ e de bancos, ela está se aperfeiçoando de maneira a que os sites sejam mais seguros. Mas nós precisamos pensar além da questão jurisdicional ou da questão empresarial. De que forma, hoje em dia, os países estão se defendendo dessas guerras através dos cybercrimes? Porque, além de afetar sistemas judiciais, elas podem afetar também os sistemas de defesa dos países, né? E a sua segurança interna. Então, hoje em dia, nós temos o uso de tecnologias, né, como análise comportamental, a implementação de Zero Trust, exigindo verificação contínua de identidade e privilégios para mitigar riscos. Hoje em dia está muito comum a gente acessar um site e ele pedir uma dupla verificação, né? Além daquele acesso comum, você vai ter mais um token, algo mais para confirmar que você é você para acessar determinado serviço. Nesse sentido, há necessidade de uma capacitação contínua, uma conscientização de usuários. Eu sou, sinceramente, muito favorável ao desenvolvimento tecnológico. Ele nos permite estar aqui nesse momento. O desenvolvimento tecnológico me permite, eu sou marrom do Paranaense, né? São 3.800 quilômetros de distância, estar próximo da minha família de Rondônia, próxima da minha família de Manaus, de uma maneira que na década de 70 era impensável. Eu moro no Paraná, aqui no Brasil, né? São 3.300 quilômetros. Então, gosto de aulas online, gosto dessa nossa possibilidade de nos aproximar. Contudo,
nem tudo são flores, e nós passamos a ter a necessidade de verificar, de verificar e de nos precaver e de estudar, e é algo muito novo. Então, eu estou muito interessada nesse assunto, né? Estou iniciando essa pesquisa agora e eu não quero deixar para trás o meio ambiente, então eu vou caminhar com o meio ambiente e com toda essa tecnologia, né? Nós temos estratégias proativas, né? A educação e a conscientização. Então, nós precisamos nos educar, porque é muito fácil, né, a gente gostar de comodidades. Mas precisamos nos educar, que às vezes um pouco de dificuldade nos dificulta, mas dificulta também ao criminoso. Então, é necessário, né, essa dupla verificação e outras formas de segurança. Como a internet está entrando em todas as linhas, então essa colaboração ela tem que ser multissetorial. Hoje em dia, o direito ele fica muito é, refém até da necessidade de tecnologia. O Brasil é um país que tem muita demanda e somente a tecnologia pode possibilitar a resolução das demandas. A tecnologia não somente, deixa eu cobrir, a tecnologia e os modos alternativos de solução de conflitos, né? Mas a tecnologia permite que se otimize a jurisdição. Então, temos muito a estudar, muito a verificar, e eu sou grata, grata aí à atenção dos senhores, né? Eu estou bem animada. Esse é um assunto que quem me trouxe foi um dos meus professores de um curso recente que eu fiz em Direito Militar, e ele pesquisa muito esse assunto na área de defesa, e eu também tive a tristeza de ser vítima de um golpe online, né? Então eu me interessei por diversos aspectos. E eu vejo que é um assunto que pode nos render bons progressos, tá? Muito grata. Muito obrigada, Janine. Parabéns pela brilhante explanação. Tema tão importante, né? Que está tão diretamente ligado ao nosso dia a dia. Quantas pessoas são vítimas, né? De tantos golpes na internet. E assim como eu falei ontem no nosso bloco, nosso primeiro bloco ontem, né? Do nosso painel de direito penal, segurança pública e combate aos crimes cibernéticos, eu disse que nós, como pesquisadores internacionais, temos o dever e também temos a missão de disseminar os nossos conhecimentos de educação, né, dos usuários da internet. Quanto mais disseminarmos esse conhecimento de combate aos crimes cibernéticos, mais podemos desempenhar o nosso papel e educar tanto os grupos vulneráveis, crianças, jovens, mulheres, idosos, que são assim o foco das vítimas, né, que geralmente caem nos golpes e são vítimas dos crimes no âmbito digital. Muito obrigada, Janine. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Igualmente. Prosseguimos agora com a nossa programação, com a nossa pesquisadora Simone Marins, com o tema Governança, Políticas Públicas e Direitos Fundamentais dos Imigrantes de Portugal. Bem-vinda, Simone Marins. Olá, Simone, você está nos ouvindo? Podemos prosseguir? Mônica está nos ouvindo? Olá, Mônica. Olá, Mônica, bem-vinda. Bienvenida. Buenas tardes, ¿me oís bien?
Sí, por supuesto. Fenomenal. Mónica, bienvenida a nuestro panel 11, Derecho Penal, Seguridad Pública y Combate a los Crímenes Cibernéticos en el Contexto Mundial. Su pesquisa es acerca de compliance, canales de denuncia, autoridad independiente y protección del informante, como mecanismo de lucha contra la corrupción y a favor de la buena gobernanza. Puede Correcto. empezar. Correcto, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todo el equipo de Iberojust, o Iberojur, a la Universidad Juan Carlos de verdad primero, en especial al profesor Alcina Lozano, porque gracias a él puedo presentar esta comunicación. Voy a quitarme la imagen, pero voy a compartir una presentación para así facilitar el discurso. A ver qué tal si... ¿La veis bien? No sé si me puedo... Me voy a mutearme. Vale. Ahora sí. ¿Me oís bien, no, Rafaela? Perfectamente, Mónica. Fenomenal. Pues a ello voy. El título de la presentación, voy a hablar despacio, ¿vale? Para que me podáis entender. El título de la presentación es el compliance, son los canales de denuncia y actualmente lo que tenemos en España, la Autoridad Independiente del Informante. Este triángulo trabaja como mecanismo de lucha contra la corrupción y a favor de la gobernanza. Entonces, voy a mover esto y ahora vamos a la introducción que he preparado. Vamos a ver. Nos encontramos en un momento crucial en el que la corrupción persiste como uno de los mayores lastres para el desarrollo económico y social a escala global. Ante este desafío, la implementación de herramientas preventivas no es solo una opción, sino una necesidad imperante para cimentar la buena gobernanza. Hoy, en esta presentación, en esta comunicación, queremos destacar el papel esencial que han adquirido los sistemas de compliance y los canales de denuncia como pilares en esta lucha. Estas herramientas no solo previenen prácticas corruptas en organizaciones públicas y privadas, sino que también permiten la detección temprana de irregularidades fundamentalmente. Protegen a aquellos valientes que deciden denunciar actividades ilícitas. En este contexto, marcos normativos como por ejemplo la ISO 19601 para sistemas de gestión de compliance penal, la ISO 37301 para sistemas de gestión de compliance general, se erigen como guías esenciales para la implementación efectiva de estos mecanismos. La presentación, la comunicación hoy se centra en cómo estos elementos, en conjunción con esta reciente creada Autoridad Independiente del Informante, configuran un ecosistema integrado diseñado para fortalecer la integridad institucional y la buena gobernanza en España, particularmente. Compliance, el sistema de gestión del cumplimiento. ¿De qué estamos hablando? El compliance o sistema de gestión de cumplimiento es mucho más que un conjunto de normas. Es una estrategia integral que abarca 4 pilares que he traído hoy día en la comunicación: prevención, detección, respuesta y la mejora continua. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de prevención? Pues se materializa a través de la implementación de políticas internas robustas, códigos éticos claros y evaluaciones de riesgos proactivos que nos permiten anticipar y mitigar posibles incumplimientos normativos. El objetivo, ¿cuál es? Es construir una cultura donde la integridad sea el principio rector. La detección. Cuando hablamos de detección, hablamos de que se requiere una monitorización continua, la realización de auditorías periódicas y el establecimiento de canales de comunicación efectivos para identificar cualquier irregularidad en su fase más temprana. Y en la fase de la respuesta implica la existencia de protocolos de actuación definidos para abordar los incumplimientos aplicando medidas disciplinarias, cuando sea necesario, ejecutando acciones correctivas que garanticen la no repetición. La mejora continua es una fase clave, porque este es ese ciclo virtuoso que se nutre de la evaluación periódica de los sistemas, la actualización constante de los procedimientos y, crucialmente, la formación continua de todo el personal. Solo así podemos adaptarnos a los nuevos desafíos y fortalecer nuestras defensas. Los beneficios tangibles de un sistema de compliance robusto
son innegables. Canales de denuncia. Características y regulación. Los canales de denuncia son la piedra angular que permite la afloración de información crítica para la lucha contra la corrupción. Aquí en España nosotros contamos con la Ley 2/2023 del 20 de febrero. Es una transposición de la Directiva Europea del año 2019, la 1937, que ha establecido un marco normativo claro, haciendo obligatoria la existencia de estos canales, principalmente los canales para entidades públicas de todos los niveles, empresas con más de 50 trabajadores, municipios de más de 10.000 habitantes. ¿Cuáles son esas características esenciales? La garantía de confidencialidad, prioridad, protegiendo la identidad del denunciante. Aquí entra muy importante la figura del delegado de protección de datos. Prohibición de represalias, un elemento fundamental para asegurar que los informantes no sufran consecuencias adversas por su acto de valentía. La gestión tiene la obligación de ser independiente, porque así se asegura que ese proceso de investigación sea imparcial, libre de influencias. La respuesta muy marcada en los plazos, con un máximo de 3 meses para la resolución. Y la posibilidad de denuncias anónimos, importantísimo, porque se reconoce en ocasiones que esta es la única vía para que la información salga a la luz. Con lo cual, tiene que ser un procedimiento efectivo dentro del canal de denuncias y debe de contar con procesos claros, pues para la recepción y registro de las denuncias, una evaluación preliminar rigurosa, una investigación interna exhaustiva, una comunicación fluida y transparente con el denunciante y finalmente la adopción de medidas correctivas. Pasamos a la Autoridad Independiente de Protección del Informante. La creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante en España es actual, es novedosa. Se ha constituido a través del Real Decreto 1101 del año 24 y representa un hito fundamental en el ecosistema de la lucha contra la corrupción en España. Esta autoridad se configura por una entidad de derecho público y está adscrita al Ministerio de la Presidencia, y está dotada de personalidad jurídica propia y plena independencia. Esta independencia es vital para garantizar su imparcialidad y eficacia. ¿Cuál es su estructura? Está diseñada para abordar sus complejas funciones, contando con una presidencia nombrada por 5 años. Por cierto, el actual presidente de la autoridad es un profesor de la Universidad Juan Carlos I. ¿Por qué? Por la importancia y la presencia académica que tiene en España. Cuenta con una comisión consultiva con representantes de diversos sectores que actuarán como órgano asesor, departamentos operativos, especializados en el canal externo de denuncias, asesoría jurídica y sanciones. ¿Y cuáles son sus funciones principales? A grosso modo, la gestión del canal externo de denuncias, proporcionando una vía segura y confiable, asesoramiento a informantes sobre los procedimientos y sus derechos, la imposición de sanciones por incumplimiento de la normativa de protección al informante, la concesión del Estatuto de Protección al Informante, la elaboración de informes y recomendaciones para la mejora continua del sistema. Hay una coordinación con otras autoridades nacionales de otras comunidades autónomas en España y también europeas, fundamental para una acción transfronteriza efectiva para la corrupción. Traigo unas conclusiones puntuales para cerrar mi comunicación. Compañeras y compañeros, el sistema integrado de compliance, canales de denuncia y la autoridad independiente informante representa no solo un avance significativo, sino una transformación estructural en la lucha contra la corrupción en España. Nos estamos alineando decididamente con las mejores prácticas internacionales, construyendo un escudo robusto ¿contra quién? Contra la impunidad. Para maximizar la efectividad de este ecosistema es fundamental que asumamos compromisos claros y potentes. Y aquí os lanzo 4 puntos y con eso cierro mi comunicación. En primer lugar, fomentar una cultura organizacional ética desde la alta dirección. Lo que los americanos llaman the tone of the top. La integridad no puede ser una opción, debe ser el valor central que impregne cada decisión y cada acción. Sin el compromiso de la cúpula de la parte superior, cualquier sistema será un mero formalismo. 2. Garantizar la independencia real de los órganos de control. En este caso, por ejemplo, la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Debemos proteger celosamente esta independencia para asegurar que esas decisiones se tomen en base a la ley, a la ética y no a intereses particulares. En cuarto lugar,
Invertir en tecnología para mejorar la seguridad y la trazabilidad. En la era digital, la eficiencia y la seguridad de los procesos de denuncia y gestión de compliance dependen intrínsecamente de la inversión en soluciones tecnológicas avanzadas. Esto no solo mejora la trazabilidad de las denuncias, sino que también refuerza la protección de la información del propio informante que denuncia. Y esa identidad del informante está siendo protegida, porque inspira confianza. En un cuarto momento, desarrollar programas de formación continua para todos los niveles. El conocimiento, nunca nos olvidemos, el conocimiento es poder. Es imperativo que todos los miembros de una organización, desde el nivel operativo hasta la más alta dirección, comprendan la importancia del sistema de compliance, del funcionamiento de los canales de denuncia, de la protección de los informantes. La formación no es un coste, es una inversión, es la resiliencia y la integridad de nuestras instituciones. Entendemos desde este discurso que el éxito de estos mecanismos, la verdadera transformación que anhelamos, dependerá con la colaboración efectiva y sin fisuras entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Solo trabajando juntos con un compromiso inquebrantable con la transparencia y la rendición de cuentas, podremos construir, en el caso particular de España, una España más íntegra y más justa. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mónica, y congratulaciones por tu brillante investigación. Es verdad, conocimiento es poder. El compliance es muy importante en nuestros días actuales. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Rafaela. Voy a intentar quitar, ahora sí, para dejar de compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Prosseguimos agora com a nossa programação, convidando os pesquisadores internacionais Marcelo Torricelli, Rafaela Franzolin e Sofia Moretti Mendonça, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com o tema A Responsabilidade Penal dos Operadores de Inteligência Artificial, Desafios à Dogmática Penal. Bem-vindos. Boa tarde aos senhores moderadores, professores Rafaela Asfora, né, representando a Universidade Federal de Paraíba, a Juana Guerra, representando a Universidade Minho, Portugal, ao professor Félix Araújo, representando a Universidade de Granada, Espanha, e a todos os ouvintes e participantes desse congresso internacional. Bom, é com bastante alegria que eu venho aqui representando a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, universidade a qual eu leciono, ao lado aí de alunas e pesquisadoras tão brilhantes, como, por exemplo, a Sofia, né, a Rafaela, e que foram coautoras aí do nosso trabalho de pesquisa, desenvolvido especialmente aqui, exclusivamente para esse congresso internacional. O tema do nosso artigo, eles, como a própria professora Rafaela Asfora falou agora há pouco, né? Responsabilidade penal dos operadores da inteligência artificial, desafios à dogmática penal. Também vejo aqui a ilustre presença do professor Cláudio Franzolin, professor e pesquisador do mestrado e pós-graduação da PUC Campinas, que muito nos honra aqui a sua presença, professor Cláudio. Então, muito honrado aqui com a sua presença. Bom, então aqui, feita essa análise, aqui, essa apresentação do título do nosso artigo, farei aqui uma breve introdução, né, ao tema, para depois aí a Rafaela, a Sofia, né, que vão abordar em detalhes o nosso artigo dentro do nosso curto espaço de tempo em inglês, né? Então, nesse primeiro momento, né, eu vou fazer então uma breve apresentação. Então, imaginem a seguinte situação, né? Um robô utilizando ali, um robô que é utilizado em uma cirurgia por um médico, acaba ali falhando e levando à morte um determinado paciente. Um outro exemplo, né? Imagine aqui um controlador de voo que segue uma rota que foi gerada por um algoritmo e ocorre ali uma colisão aérea entre duas aeronaves. Ou um outro exemplo também, né? Um filtro de recrutamento ali, utilizado por uma empresa de RH, por exemplo, que descarta de forma sistemática candidatos negros ou mulheres, né? Um notório racismo algorítmico. Né? Ou, por exemplo, um deepfake, um vídeo falso, uma imagem falsa gerada por inteligência artificial que induz ali a vítima a um golpe, a um estelionato. Quem que vai responder penalmente? É o programador? É aquele que opera a inteligência artificial? É a empresa? O próprio robô que vai responder? Então, ou não temos nenhum responsável?
Então, a nossa pesquisa, ela buscou exatamente aqui trazer aqui os desafios da imputação penal em relação a pessoas que acabam, de alguma forma, lesando algum bem jurídico protegido penalmente, né? Mas com o uso da inteligência artificial. Então, por evidente, né, que um robô aqui, ele não tem uma responsabilidade penal, né? Por mais que alguns países aí tentem, de alguma forma, atribuir uma personalidade jurídica aos robôs. Por exemplo, aí nós podemos citar o robô Sofia, ali no governo saudita, que concedeu uma cidadania a um robô, ali, aquele robô, né, o robô Sofia, né? Sob a minha ótica, é inaceitável isso, né? O direito da personalidade está ligado à pessoa humana, né? A pena, e ademais aí também, né, o direito penal ele não se ajusta ali à aplicação da pena a um robô, né? Porque não satisfaz ali as finalidades da pena, por exemplo, a prevenção geral positiva, a prevenção geral positiva negativa e positiva, prevenção especial positiva e negativa. O fato é que a teoria clássica do crime, né, que é centrada ali naquela vontade livre e consciente da pessoa humana, ela se mostra cada vez menos apta a lidar ali com as situações em que a autoria e o nexo causal acabam, de alguma forma, se dissolvendo em processos algorítmicos. Isso impõe a necessidade de novos critérios de imputação, né? Então, é um desafio aqui a dogmática que nós pretendemos esclarecer aqui, especialmente a esse artigo. Então, eu convido agora as coautoras, né, que abrilhantaram esse trabalho, né, Rafaela Franzolin e Sofia Mendonça, né, que vão agora aprofundar o panorama técnico-jurídico, né, que sustenta toda essa discussão e farão aqui a apresentação agora em inglês. Muito obrigado. Passo então a palavra à Rafaela e posteriormente a Sofia. Thank you, Professor Marcelo. First of all, we would like to thank the organizing committee for the opportunity of having our article accepted and being able to present for you guys today in this event that have all great minds in this enriching conference. My name is Rafaela. I'm a second-year undergraduate student of Pontifical Catholic University of Campinas. And I have co-wrote it, as Professor said it, I have co-wrote this paper with my criminal law professor, Marcelo Torricelli, and with my friend and classmate, Sofia Moretti. So now we'll share a little bit of our article. The theme of our work is criminal responsibility of artificial intelligence operators, criminal dogmatics challenges. In the first place, to comprehend the criminal imputation, we have to understand what regulators call AI systems with variable degrees of autonomy, machines that analyze data, take decisions, and impact on the real and digital world without the human constant tracking. This autonomy results in three typical types of accountability. Violation to the algorithm's infrastructure, the intentional use of AI as a tool to commit crimes. For example, VO3, created by Google, and damages caused by neglectful management or supervision. These three types of accountability expose four great obstacles. First, the fragmented causal nexus between the developers, suppliers, and users base. Second, the speed that automated decisions are made. Third, the technical opacity that hampers reconstruction the internal decision-making. And fourth, transnational nature of the systems that complicate the selection of applicable criminal law. This element challenge the classical conception of intention, guilt, and deed dominion. Well, the main thesis of this work was the fact that in this new era of technological innovation, the criminal law is facing a crisis since the deliberate use of artificial intelligence, especially in the business context.
that demonstrate to the legal system that AI is a tool used to provocate impunity or ineffectiveness. As in the main judicial systems, it still uses the classical dogma, which means that we will still use the classical conception of conduct, developed by Hans Welsing in his finalism theory that explained the conduct as an idea founded in a base of three pillars: the humanity of the conduct, finalism, and volitional autonomy. Considering that, when we think about the crimes committed by AI, we realize that this classical understanding is overrated and unusable for this type of crime. Because first, the conduct is executed by an autonomous system. Second, the challenge of identifying the human desire of the decisions taken. One example is the machine learning. And the third is the segmented imputation, as there are the plurality of agents, like system programmer, managers, and the company. In trying to face this problem, our research shows the necessity that the criminal law has to find a way to accountability the companies for the commitment of crimes by AI, starting by modifying the classical conception of conduct that focuses on the human agent. Now I'm going to give the floor to Sofia, who will present proposal of dogmatic reconstruction, a recent decision taken by the legislative power in Brazil, and the conclusions. I'll talk very fast Okay. because we don't have many time. But for conclude, thank you, Rafaela, first, and ignore this punitive vacuum would legitimize serious accidents, sophisticate fraud, and algorithm discrimination without an adequate legal response. We support 3 lines of reconstruction. The first one is shift the blame to the design, training, and availability of the system. Whoever launches an opaque algorithm without robust testing must answer the danger materialized, even if they were not present any time of damage. The second is criminalize dangerous conduct, realizing that there is high impact AI without shutdown mechanisms, without auditable logs of, without evaluation of BIs should constitute an autonomous criminal circumstance, like drunk driving. And the last one is recognize the criminal liability of the legal entity when its failure systematic and no individual exercise sufficient control. Well, the 3 lines require an obligation, impact, audits, certifications, tracks, and degree of risks, minimum explainability, and preservation of the records that allow algorithmic decisions to be reconstructed. Only in this way to criminal law continue to be able to protect legal assets scenario, which artificial intelligence redefines what were meant by human conduct. On behalf of our 3 authors, I would like to thank you all for the attention and make myself available for debate. Thank you very much for the amazing opportunity, and thank you for the committee. Thank you very much, Rafaela and Sofia. Congratulations for the brilliant presentation and the research. We are honored to comprehend the real reality of artificial intelligence and the problems and the crimes nowadays due to technology and directing it to how do I say, our research about technology and compliance too. That's important to comprehend the technology in 21st century. Thank you very much. Professor Marcelo, muito obrigada. Professor Marcelo, Sofia e Rafaela, muito obrigada pela participação. Parabéns pela brilhante pesquisa. Eu gostaria de dizer que o compliance
e a inteligência artificial também são essenciais nessa nova era de pesquisas atuais acerca dos cybercrimes e o quanto a gente pode visualizar no dia a dia. Todos esses temas não estão apenas na academia, mas também assim no nosso dia a dia, nos meios de comunicação, que podemos ver, né, vários fatos direcionados aos temas tão importantes na academia e no nosso cotidiano, quanto pesquisadores. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Rafaela. Muito obrigada. Prosseguimos agora com a nossa programação. Simone Marins poderia apresentar agora? Bem, George Geraldo Gomes de Magalhães não está presente. Podemos finalizar agora com a nossa pesquisa autoral dos coordenadores do nosso painel 11, Direito Penal, Segurança Pública e Combate aos Crimes Cibernéticos no Contexto Mundial. Cedo a palavra à doutora Roana Guerra. Muy buenas tardes a todos. ¿Escúchame bien? Sim, perfeitamente. Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui com a minha querida e ilustre doutora Rafaela Asfora, que nos abrilhanta mais uma vez, né, através do Iberoju, com a sua presença, com a sua inteligência, e desta feita falando sobre os cybercrimes. Também quero dar as minhas boas-vindas, né, ao Dr. Félix Araújo Neto, pessoa importantíssima do direito penal brasileiro. Então, eu aqui com vocês nesta tarde só tenho a agradecer. Quero introduzir a doutora Rafaela, que ela vai explanar um pouco sobre o cybercrime no contexto mundial e os desafios, né, do século XXI. Doutora Rafaela tem a palavra, depois o doutor Félix Neto pode complementar. Muito obrigada, doutora Roana Guerra. Muito obrigada, professor doutor Félix Araújo Neto. Meus companheiros do direito penal internacional, do direito penal econômico, do direito militar, dos direitos humanos, temos uma jornada em comum de pelo menos 10 anos na parceria aqui no Brasil, também com a experiência de ambos, doutora Roana na Universidade do Minho, doutor Félix Neto na Universidade de Granada. Temos esse estudo comparado Brasil-Europa, com nossos temas. E também eu gostaria de agradecer a todos os nossos pesquisadores, todos vocês, doutora Roana, doutor Félix, Paulo Sena, Simone Marins, Mônica Sanchez, doutor Marcelo Torricelli, Rafaela Fiore Franzolin, Sofia Moretti Mendonça. Gostaríamos de expressar a honra em tê-los conosco, discutir tão importantes temas que vêm a somar no nosso universo de pesquisa e também a realidade dos cybercrimes. A nossa pesquisa autoral, Cybercrimes no Contexto Mundial, Desafios e Novas Perspectivas no Século XXI, diz respeito a uma abordagem mais didática, conceituando o que é o cybercrimes no contexto brasileiro, no contexto europeu, no contexto norte-americano. Vamos realizar um estudo comparado dessas realidades, também com dados estatísticos cada vez mais crescentes no nosso dia a dia, o quanto a internet, dita por muitas pessoas na sociedade civil como terra de ninguém, mas também não é bem assim. A nossa legislação existe, ao passo que também é recente, precisa também de algumas adequações à realidade social em que vivemos no século XXI. Aí identificamos também os principais crimes presentes na internet, ou seja, o hacking, que é aquela atividade de hackear sistemas, o phishing, que também está muito em alta no meio digital, que é o phishing, ou seja, é um aplicativo ou um sistema que é utilizado de forma duvidosa, de forma maléfica, a se apoderar de dados pessoais dos usuários da internet
e também a cometer crimes. Vamos destacar também, nessa seara, os crimes que mais ocorreram entre o período de 2024 a 2025. Temos esse período de análise em relação às maiores ocorrências, em relação aos crimes na internet, principalmente no tocante às mulheres, acerca do estelionato sentimental, no tocante às crianças e jovens, em relação aos abusos que ocorrem na internet, também aos idosos, em relação a dados bancários, e, principalmente, no período de 2024 e 2025, vamos analisar a realidade das moedas, das bitcoins, que também tá muito em alta a abordagem sobre essas moedas, criptomoedas, e vamos também abordar como é essa realidade, né, das criptomoedas no Brasil, Europa e Estados Unidos. Vamos fazer essa tríade de análise entre ambas as realidades, e também um destaque para o crime de stalker, que também podemos visualizá-lo em livros, séries de TV e filmes, que também está sendo bem abordado e divulgado para as devidas precauções das pessoas que possam ter acesso a esse tema, a essa realidade no Brasil e no mundo. E agora eu cedo a palavra ao doutor Félix Araújo Neto, para ele abordar algo a respeito do stalker. Bem-vindo, professor Félix Neto. Bem-vindo. Está me ouvindo, Rafa? Perfeitamente. Boa tarde, então, a todos. Uma honra muito grande fazer parte desse conclave, desse evento, para poder trazer um pouco de contribuição na nossa comunicação, em especial nesse trabalho tão bem posicionado do ponto de vista científico e metodológico, que tem à frente a nossa doutora Rafaela Viana Asfora e doutora Roana Guerra, e um dos vieses exatamente que trabalhamos é a questão específica do stalker, que a gente observa que no patamar, no mundo dos cybercrimes, também talvez um que esteja no radar do mundo inteiro, dos ordenamentos jurídicos, e que tem encontrado dificuldades, sobretudo, na proteção efetiva das mulheres, embora o stalker também possa ter como vítima o homem. Mas nós sabemos que uma das ferramentas para poder enxovalhar a privacidade, atingir a liberdade e a possibilidade exatamente de decisão livre em qualquer contexto da mulher, também é mediante a utilização do medo, né, da afronta, da perseguição obsessiva, da possibilidade de controle de movimentos. A gente pode estar diante de um domínio psicológico e de uma manipulação. E entre as ferramentas que possíveis de tentar alcançar essa medida está exatamente o stalker. E na nossa pesquisa, no nosso trabalho, professora Rafaela, professora Roana também, que cuidam dessa temática, tem identificado alguns perfis interessantes que eu acho que merecem uma discussão na ordem internacional. Por exemplo, se mostram em algumas pesquisas, e de forma comparada, que normalmente nós estamos falando de uma pessoa de 18 a 30 anos de idade, é um perfil, a maioria do sexo masculino. As pesquisas nos Estados Unidos mostram isso, as pesquisas no Brasil já apontam também nesse sentido, mas nós temos uma grande dificuldade de saber propriamente quem é o stalker. O stalker é um manipulador, o stalker é um invejoso, é um ciumento, é um doente, é um predador. O que é que seria propriamente, ou quem seria essa figura denominada de stalker? E a pesquisa mostra que existem várias abordagens. Dentro da perspectiva da psicologia, existe a pessoa que é rejeitada, o ressentido, o predador, enfim, é uma abordagem interessante que é feita no universo da psicologia. Por outro lado, também, quando se observa na perspectiva da psiquiatria, não encontramos também uma associação direta de dizer que o stalker ele é um doente, ele é uma pessoa com transtorno. Automaticamente a gente não pode atribuir que da existência de, por exemplo, uma síndrome, mas a aproximação dele
para várias vertentes, inclusive a possibilidade de um delírio, de um transtorno delirante, a possibilidade de um transtorno obsessivo compulsivo, a possibilidade também de se falar em quem tem transtorno de personalidade borderline, enfim, mas não temos, do ponto de vista com exatidão, para fazer uma associação direta dizendo stalker é transtorno. Muito embora encontramos a figura do paranoide, há também a figura do dependente, do narcisista, do antissocial, que tudo isso pode estar nesse contexto desse controle. Então, a pesquisa nesse sentido passa também por análise até onde se pode contratar um detetive particular, na medida daquilo que é a função propriamente do que é regulamentado como detetive, e quando ele também sabe que esses elementos serão utilizados para enxovalhar a vida de uma mulher, de uma vítima do stalker. Então, é nesse sentido, devolvo a palavra, agradecido, bastante feliz, gostaria de parabenizar os nossos colegas Paulo, Janine, Mônica, Vinícius, Marcelo, Sofia e Simone George, que não puderam entrar ainda aqui, mas que contribuíram também. Deixar esse abraço, Rafaela, para você como nossa presidente, nossa líder, e nossa querida Roana, dizer que estamos sempre à disposição e um prazer enorme poder contribuir com a pesquisa e também com esse debate. Uma honra, doutor Devolvo a Félix palavra. Neto, doutora Ana Guerra. Muito obrigada, meus companheiros de pesquisa, meus amigos e pesquisadores internacionais de renome nacional, internacional. Prosseguimos agora, pessoal, com Simone Marim. Simone vai ter condição de apresentar agora, vai ter os meios técnicos agora de apresentar. Ela estava com um probleminha, não é? No microfone. Será que ela solucionou? Oi, Simone, você me ouve? Olá, Simone, você ouve? Acredito que Simone continua com problema técnico. Bem, gente, muito obrigada pela participação, pelas brilhantes pesquisas. Todas as pesquisas são de grande importância para a nossa seara do direito penal, segurança pública e combate aos crimes cibernéticos no contexto mundial. Agora nós abrimos o espaço, deixamos o microfone para vocês realizarem as considerações finais a respeito de seus temas. Se vocês desejarem também um intercâmbio de ideias a respeito de opinar um sobre o tema do outro pesquisador, sintam-se à vontade em participar. Eu achei muito feliz a organização de conseguir, né, deixar os temas similares juntos, né? Sim, E Janine. eu aguardo para poder ler todos. Eu Certeza. já escrevi. Em breve Né? vamos lançar o nosso e-book. O nosso e-book da Universidade de Pádua vai ser lançado em breve, com o seu tema também, que muito nos honrou em janeiro, a realização do nosso evento. Aí o nosso e-book vai ser lançado em breve também, o nosso e-book do CIDIDIM. Aí vamos ter a oportunidade de ler na íntegra, né, todas as pesquisas e também conversarmos a respeito e engrandecermos nossos conhecimentos cada vez mais. Eu trago para vocês, gente, duas reflexões que na escolha do nosso tema, do nosso simpósio, bem no comecinho mesmo, quando iniciamos as pesquisas e elegemos as principais bibliografias, vou citar William Shakespeare, nessa seara dos cybercrimes. William Shakespeare nos diz o seguinte: uns venceram por seus crimes, outros fracassaram por suas virtudes, em complementação ao pensamento de Martin Luther King. Nossa geração não lamenta tanto os crimes dos perversos, quanto o estarrecedor silêncio dos bondosos. Ambos, William Shakespeare e Martin Luther King, falam a respeito de crimes e também falam sobre as virtudes, a maldade e o silêncio. As virtudes é o que temos de melhor, são os nossos valores humanos, a empatia, o respeito ao próximo, que isso independe de ser na vida real ou na tecnologia. Os crimes, que é uma realidade que vivemos. Enquanto pesquisadores, podemos desenvolver nossas habilidades e conscientizarmos cada vez mais pessoas. E também vamos falar sobre
a bondade. Eu acredito que mesmo no âmbito digital, na vida real, devemos primar pelos grandes valores, através das nossas pesquisas, o intercâmbio de ideias que temos com nossos amigos hoje firmados aqui no 8º CIDIM 2025, Madrid, Espanha, e podemos também ter esse exemplo, né, dos grandes ícones, né, da história mundial, William Shakespeare e Martin Luther King. E não devemos nos calar perante as maldades e os crimes que ocorrem online e também na vida real. Devemos sempre buscarmos o que há de mais certo, buscarmos o que há de verdadeiro, para edificarmos cada vez mais um mundo melhor. Muito obrigada, pessoal. Gratidão a todos. Gracias a ti. Buenas tardes desde Madrid. Buenas tardes, Mônica. Muito obrigada, Janine, professor doutor Marcelo Torricelli, todos os nossos pesquisadores. Parabéns. Brilhantes pesquisas. Gratidão a todos. Muito obrigada. A ti, a todo el equipo. Gran panel, gran panel. Muchas gracias, Mônica. Adiós. Congratulaciones. Muchas Adiós. gracias a ti, Rafaela, y a todo el equipo. Ha sido una mesa fabulosa, estupenda. Enhorabuena. Muy bien Muchas gracias. explanación, Mónica. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la Mais próxima. alguém, pessoal, quer fazer as considerações finais? Doutor Ana, temos Marcelo, Simone, doutora. temos Simone para apresentar, mas ela teve questões técnicas que ela não conseguiu acessar, né, o nosso sistema. Era Eu apenas ainda Simone. mandei uma mensagem aqui, né, para ver se ela conseguia, mas não, Era não apenas teve ela, né, que efeito, ela não.